Oi, pessoal! Que bom ter todo mundo aqui para mais uma das nossas análises. Bom, vamos direto ao ponto porque o tema de hoje é, sem exagero, uma verdadeira virada de chave. A gente vai mergulhar fundo na transição do pensamento infantil para o amadurecimento emocional. E o mais legal, vamos entender como pegar aqueles errinhos do dia a dia e aquelas emoções que a gente jura que são negativas e transformar tudo isso em uma ferramenta poderosa de crescimento e serenidade. Vamos lá? Para começar, fica a reflexão. Por que será que a gente tem essa mania de classificar os nossos sentimentos diários estritamente como bons ou ruins? A meditação diária de 25 de maio bate exatamente nessa tecla. É impressionante como a nossa mente é rápida para julgar, né? Num piscar de olhos, a gente decide se o dia foi um sucesso total ou um fracasso absoluto. Alegria é considerada algo bom e frustração logo vira algo ruim. Mas a grande sacada aqui é que os sentimentos não têm nada a ver com essa polaridade definitiva. Eles são só reações naturais. Ficar colando esses rótulos na nossa testa o tempo todo só nos prende a uma forma muito antiga e limitante de ver o mundo. E falando nessas formas de ver o mundo, existe um contraste bem marcante que a gente precisa encarar: o pensamento infantil versus o amadurecimento emocional. De um lado, no pensamento infantil, a gente fica travado na ilusão de que o mundo tem a obrigação de resolver todos os nossos problemas. Se algo dá errado, a culpa é sempre colocada nas circunstâncias externas. Já do outro lado, o amadurecimento emocional é onde a mágica acontece. É o momento em que a gente assume a responsabilidade pessoal pelas próprias escolhas. A gente para de exigir que o universo conserte os nossos problemas e começa a lidar com a realidade exatamente do jeito que ela se apresenta. Essa mentalidade infantil, gente, é um campo minado. Os textos da nossa literatura descrevem isso de um jeito super forte. Dizem assim: nos tornamos credores do mundo, exigíamos que as nossas demandas fossem atendidas. Ou seja, a fonte relata que na época da adicção ativa, o conflito era enorme. A gente agia como se a vida tivesse literalmente nos devendo alguma coisa e encarava qualquer desafio comum do dia a dia como um insulto pessoal direto. E o resultado disso? Uma recusa total em aceitar a realidade. O isolamento só aumentava e a dependência de distrações artificiais virava a única forma de suportar a rotina. Mas aí vem a grande virada de chave da recuperação. A gente finalmente percebe que os nossos sentimentos não são sintomas de uma doença, longe disso. Eles são os nossos sinais vitais. São a prova de que estamos experimentando a realidade de forma autêntica e saudável. Isso é muito poderoso. Por muito tempo, na tentativa de fugir, a gente achava que a emoção em si era o problema. Só que, na verdade, sentir, mesmo aquelas emoções super difíceis e frustrantes, é um sinal gigante de saúde. Mostra que o muro do isolamento caiu e que existe novamente uma conexão de verdade com o mundo ao nosso redor. E quando a gente começa a aceitar a realidade desse jeito, a nossa visão sobre as falhas também muda completamente. Essa é outra mudança incrível. Os erros nada mais são do que a consequência natural de se assumir riscos. A literatura sugere algo muito importante aqui. A gente pode aprender muito mais com os nossos tropeços diários do que com os sucessos de sempre. Por quê? Porque o erro significa que a gente está vivendo plenamente, está tentando e dando a cara a tapa diante das dificuldades. Quando a gente para de encarar o erro como um defeito imperdoável e começa a ver como oportunidade, o aprendizado diário ganha um significado todo especial. Então, como a gente aplica tudo isso na prática? Bom, tem uma mecânica clara em 3 passos para transformar esses incidentes em lições enormes. Primeiro passo, vivencie o que aconteceu. Encara o acontecimento de frente, sem tentar fugir. Segundo passo, que é o pulo do gato, tire aquele juízo de valor bom ou ruim. O valor que a gente dá para as coisas não pertence ao evento em si, mas à forma como nós o percebemos. E, finalmente, o terceiro passo, extraia a oportunidade de crescimento. Em vez de sair caçando culpados, a gente caça a lição. É um exercício diário que transforma completamente a nossa evolução pessoal. O que nos leva diretamente a um número muito conhecido nosso, o 10. Estamos falando, claro, do 10º passo do programa de recuperação. As fontes trazem esse passo como a ferramenta diária definitiva para a autoavaliação. Ao fim de um dia exaustivo, em vez de ir dormir acumulando mágoas ou fingindo que não errou, a prática sugere passar o dia limpo de forma objetiva. Fazer esse inventário constante ajuda a equilibrar a mente e garantir que o aprendizado realmente aconteça. É isso que mantém a nossa serenidade intacta e a mente limpa para as experiências do dia seguinte. E se a gente parar para pensar, toda essa filosofia se apoia num conceito que é a nossa base visual e prática: viver só por hoje. O material deixa bem claro que, quando a gente entrega o controle aos cuidados de um poder superior, a gente tira das costas o peso imenso da culpa do passado e a ansiedade paralisante com o futuro. A vida fica ancorada estritamente no dia de hoje.
Render-se à realidade do presente é simplificar a existência, aceitando que a gente só consegue administrar a vida num bloco de 24 horas por vez. É muito profundo perceber esse contraste na nossa jornada. De um lado, a gente tem a lembrança daquele pesadelo dos sentimentos artificiais, aquela luta constante contra o que a vida apresenta. Tentar negar a realidade exigia um esforço exaustivo e trazia uma dor que não cabia no peito. Do outro lado, a gente encontra a serenidade imensa de simplesmente aceitar a realidade de hoje. O material mostra que, quando o foco fica unicamente no agora, o sofrimento perde a força e dá espaço para uma paz verdadeira. É um alívio gigante entender que só é esperado de nós aquilo que estiver ao nosso alcance no dia de hoje. E para não perder esse foco no presente, a gente conta com um guia prático excelente. Alguns hábitos diários são fundamentais para manter a serenidade. Olha só a lista: ir a reuniões, praticar os passos, meditar diariamente, conversar de forma honesta com outras pessoas que compartilham da jornada e confiar num poder superior. Esses são os tijolinhos da nossa saúde espiritual. Conforme a gente cultiva essas práticas, a solidão opressora e o medo vão sendo substituídos progressivamente por uma rede enorme de confiança, tolerância e empatia. A promessa que essa nova postura nos faz é cristalina. Praticar o programa ativamente nos traz uma nova perspectiva de vida. O detalhe mais bonito aqui é que esse contato diário com a espiritualidade e com os novos hábitos começa a preencher os espaços vazios e obscuros deixados pelo passado. E sabe o que é mais fascinante nessa mudança toda? O nosso objetivo final deixa de ser aquela busca maluca por perfeição. A meta passa a ser viver com responsabilidade, mantendo o conforto interno e encarando a vida sem precisar de fugas. No fim das contas, a essência de todo esse aprendizado pode ser resumida em uma ideia brilhante. O dia de hoje é uma dádiva sem quaisquer garantias. O texto nos lembra que, em questão de horas, um monte de coisas pode acontecer, desde coisas incríveis até eventos bem negativos. E tá tudo certo. Se a gente não tiver a permissão interna para sentir e vivenciar as duas partes, a gente perde algo essencial para o nosso desenvolvimento. Cada coisinha que acontece é absolutamente necessária para aprofundar o nosso amadurecimento e nos dar a capacidade genuína de valorizar cada vitória. E para fecharmos o nosso encontro, deixe uma provocação final para martelar na cabeça. Como nós vamos encarar o nosso próximo sentimento, considerado ruim, no dia de hoje? Sabendo agora que as emoções são os nossos sinais vitais de conexão e que os nossos erros escondem as melhores lições, o que a gente vai fazer? Da próxima vez que o universo não se curvar às nossas vontades e a frustração bater na porta, qual vai ser a reação consciente que nós escolheremos ter? É essa decisão que transforma o simples conhecimento em maturidade real. Que a gente leve essa reflexão para explorar mais a fundo o nosso autoconhecimento. Um abraço e até a nossa próxima exploração.